que ele vai morrer. A Bíblia fala que foi uma sentença, o Senhor falou para ele que ele ia morrer, e ponto final. Não foi a facção A, não foi a facção B, e muito menos a facção C, não, foi uma palavra decretada do Senhor. Fala para ele aprontar a casa dele, que ele vai morrer. Quando o profeta chega a levar uma palavra, uma palavra que é porque uma palavra ela é direcionada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, ele vai lá e fala para ele que ele vai morrer. E foi sentenciado a vida do rei Ezequias. Mas diz a palavra no livro de Isaías 38, diz que Isaías, ele simplesmente não reclamou, ele não questionou, ele simplesmente colocou o seu rosto sobre a parede e começou a chorar e a aclamar ao Senhor. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu amado e minha amada, suas lágrimas, aleluia, ele pode mover o coração de Deus. Diz a palavra que o profeta, o rei, se colocou o rosto sobre a parede e começou a chorar. Eu creio que ele cantou aquele louvor que diz assim: lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sente por mim, nem os meus pecados. Quando ele começou a orar e clamar ao Senhor, Deus olhou do céu e disse: Isaías, para e olha, eis-me aqui, meu Senhor. Vai até lá, a casa do rei Ezequias, e diz para ele que eu acrescento mais 15 anos na vida dele. Ou seja, as suas lágrimas, ela pode mudar o quadro da sua vida. A sua lágrima, ela pode transformar a sua tristeza em alegria. O que eu quero dizer nessa noite, essa mulher, vamos falar um pouco sobre a viúva de Naim. Vamos voltar para cima para você entender o que eu quero dizer. No capítulo 11, bota por favor para mim ali, 7:11, Lucas 7:11, vou ler aqui na minha versão. Pouco depois seguiu ele a viagem para uma cidade chamada Naim, e ia com ele o seu discípulo, uma grande... Vocês estão comigo? Estou com a cabeça em outro lugar? Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Está ali no monitor. Se você não tem Bíblia, acompanha no monitor. Você não está no teatro, você está dentro da igreja. Você está aqui para ouvir a palavra. Você não veio aqui para passear nem olhar para mim, você veio para ouvir a palavra de Deus. Então, pelo amor de Deus, me ajude a pregar a palavra de Deus. Acompanhe no monitor. Aleluias. Porque depois seguiu ele a viagem para uma cidade chamada Naim, e ia com eles o discípulo, uma grande multidão. Versículo 12. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela iam grande multidões da cidade. Eu quero relatar esses dois versículos, o versículo 11 e o versículo 12. Existem dois tipos de multidão. Eu te pergunto nessa noite, qual multidão você vai se encaixar nessa noite? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vim pregar a palavra de Deus, eu vim falar aquilo que Deus botou no meu coração. Se você quer ouvir, então ouve o que Deus vai falar com você. Aleluia. Primeira multidão, versículo 11, diz que o Senhor seguiu a viagem a uma cidade chamada Naim, e tinha uma multidão. A primeira multidão se chama a multidão da paz, a caravana da paz. A primeira multidão é a multidão que andava com Jesus. O discípulo acompanhava Jesus, todo lugar que ele ia, o discípulo acompanhava, e tinha uma multidão que acompanhava Jesus, e ali vinha a multidão da esperança, a multidão que traz a paz, a multidão que traz alegria, a multidão que enxuga suas lágrimas, a multidão que te dá paz, a multidão que te dá aquilo que o Senhor permite na tua vida. Essa é a multidão que estava entrando na cidade de Naim. Mas existia uma outra multidão, uma multidão que estava ali junto com a viúva de Naim. Essa multidão estava ali em meio aos choros, em meio às lágrimas, em meio às tristezas, porque ele estava num cortejo fúnebre, e ali estava dois tipos de multidão. A primeira multidão é que te leva ao céu. A primeira multidão é que está Jesus. Te pergunto nessa noite, qual o tipo de multidão que você está acompanhando? No capítulo 12, a multidão estava ali, caminhando, junto a fora da cidade. A cidade de Naim só tinha uma entrada só e uma saída. Quando as pessoas morriam naquele lugar, eles pegavam as pessoas, colocavam num caixão, eles faziam tipo uma tauba, eles improvisavam lá e botavam o defunto ali em cima e levavam para fora da cidade.
Mas diz a palavra que as duas multidões se encontraram, a multidão da alegria, a multidão da esperança, a multidão que enxuga suas lágrimas nessa noite, mas do outro lado a multidão que leva você ao inferno, do outro lado a multidão que não tinha esperança, do outro lado uma multidão que era paga para que as pessoas chorassem. Ali as carpinteiras, elas recebiam dinheiro para chorar, os músicos naquela época recebiam dinheiro para tocar. Eu pergunto a você nessa noite, qual o tipo de multidão que você está acompanhando nessa noite? A multidão do seu trabalho, que tenta levar você para o lugar errado? A multidão que não te dá esperança? A multidão da tristeza? Aquelas carpinteiras, simplesmente, elas eram pagas para chorar. Ei, escute nessa noite, eu vou falar, escute nessa noite, às vezes, nem todo mundo que chora do seu lado é seu amigo. Nem todo mundo que chora no seu ombro é seu amigo. Aquelas mulheres eram pagas para chorar. Aleluias. Nem todo mundo que chora como você são seus amigos. Estamos chegando agora dia 22 ou 23, não sei. Aquele velhinho que usa roupa azul. Não, Papai Noel é vermelho. Roberto Carlos faz muitas pessoas chorar. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Todo mundo chora, joga flor, todo mundo chorando. Roberto Carlos, vai passar na Globo daqui uns dias aí. A diferença entre o choro. Roberto Carlos, ele traz emoção. Jesus traz unção na sua vida. Não, você não entendeu. Roberto Carlos traz emoção para a sua vida. Jesus traz esperança, unção para a sua vida. Estão chorando. Pessoas que estão batendo no seu ombro, dizendo que são seu amigo e sua amiga, mas está doido ver você por trás. As mulheres eram pagas. Olha, eu te dou X, você chora junto comigo. Mas o choro daquela mulher, da viúva de Naim, era um choro sincero. Essa mulher, ela perdeu o marido. Esse marido era a única fonte de renda que essa mulher tinha. Ela perde o marido. Pesquisei, a Bíblia não fala quantos anos o marido dela morreu para a morte do filho dela. A Bíblia não relata. Tentei procurar, não consegui achar. Mas ele morreu, o marido dela. As pessoas às vezes pensam, é viúva de Naim. Não, o marido dela não era Naim. Naim era uma cidade. Precisamos entender o texto. Que fala viúva de Naim, as pessoas pensam que é o marido dela. Não, Naim é uma cidade. E ali o homem, o provedor da casa, morreu. E as viúvas naquela época, elas tinham que ser sustentadas, né, pelos maridos. Hoje, graças a Deus, as mulheres são poderosas, as mulheres trabalham. Na minha empresa, a mulher que ela dirige aquela máquina, aquele trator, a mulher dirige, pilota avião, enfim, metrô. As mulheres hoje estão, graças a Deus, estão tudo bênção. Trabalha, tem seu dinheiro e não depende mais do marido. Ajuda, mas não depende mais do marido. E aí essa mulher faz a mesma trajetória e sai para fora da cidade. Chegando lá, enterra o seu marido. Passou o tempo, não sei qual o tempo que a Bíblia não relata, mas ela faz a mesma trajetória e ela sai em direção a enterrar o seu filho. Versículo 13. Logo que o Senhor a viu, o Senhor viu ela, o Senhor te vê você nessa noite. Talvez pessoas ficou em casa, né, não quer assistir o culto, já vieram 3 dias, achou que está muito bom. Eu já fui 3 dias, não preciso ir mais. Estão perdendo aquilo que Deus pode fazer na vida deles. Depois quer questionar, depois quer chorar o Senhor, cobrar algo de Deus que não pode cobrar. Aí cai o filho doente dentro de casa, ou está no hospital, vai lembrar de Jesus. Mas se ele falar, você foi na minha igreja, você veio buscar a minha presença, aí é complicado. E diz que ele viu, e encheu-se de compaixão por ela, e disse, não chores. Aí eu pergunto para você nessa noite, essa pergunta que Jesus fez para essa mulher, não chore, foi uma correção? Não. Ele não estava falando para corrigir, não, para de chorar, não. Ele só falou uma coisa para ela, não chores. Mas como assim, evangelista? Como que essa mulher perdeu o marido, agora ela está de encontro ali ao enterro do próprio filho, e Jesus para ela e fala, não chore, porque Deus conhece o coração daquela mulher. Não chores. Ele podia muito bem
passar ali e direto fazer o que tinha que ser feito, pegar e curar, ressuscitar aquele jovem. O que eu aprendo com essa palavra nessa noite, entende? Escute. Primeiro ele fala para ela, não chore, para depois o milagre acontecer. Às vezes, na sua vida e na minha vida, primeiro tem coisa que o Senhor tem que tratar com você. Vou repetir de novo para você entender. Tem coisa na sua vida, na minha vida, que o Senhor primeiro precisa tratar com você, para depois o milagre vier até você, para que o milagre alcance a sua vida. E ele primeiro lhe trata dela. Ele sabe que ela estava magoada, que ela estava triste, mas ele falou, não chores. Ele tratou, sabe como? De dentro para fora. A nossa boca fala que o coração está cheio. Primeiro ele trata dela, depois ele vai e vai fazer um milagre. Versículo 14. Então chegando-se, tocou-se no esquife, e quando pararam os que levavam, disse o moço, a ti te digo, levanta-te. No Antigo Testamento, os judeus não poderiam tocar em mortos, em coisas, porque era impuro. Mas a Bíblia fala que ele tocou no esquife. O esquife é como se fosse um caixão, uma caixa, uma maca que eles carregavam os mortos naquela época. O Senhor simplesmente, ele tocou no esquife e disse para aquele jovem, levanta-te. E a Bíblia diz que aquele jovem começou a falar. Quando você e eu falamos, sinal porque você tem vida. Porque se você não tiver vida, eu vou falar igual o apóstolo, eu vou chamar SAMU para você, e vai demorar a chegar até aqui. Nós precisamos falar, precisamos botar para fora, precisamos expor aquilo que nós pensamos. Aleluias. E o que estivesse morto, sentou-se e começou a falar. Então Jesus entregou a sua mãe. No 14, voltando rapidamente, ele toca no caixão. Ele toca. Ele não fala, para, eu mandei parar. Não. Jesus simplesmente ele toca. Escute nessa noite. O Senhor tem ouvido as suas orações. O Senhor tem ouvido cada oração que você tem feito por seu filho, como eu tenho feito, por seu esposo, para sua esposa, enfim, tudo aquilo que você pede, o Senhor tem ouvido. Mas escute nessa noite, tem coisa que o Senhor precisa tocar. Não, você não entendeu, vou repetir de novo para você entender. O Senhor tem ouvido as suas orações, mas tem coisa que o Senhor precisa tocar. Aleluias. E o que estivesse morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus entregou a sua mãe. 16. O medo se apertou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Eu quero profetizar nessa noite, que aqui nessa igreja, e quem está ouvindo pela live, o Senhor tem levantado profeta nessa nação. E se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Nessa noite, Jesus está nos visitando. Aleluias. 17, estou terminando. E correu a notícia disto, e por toda a Judéia, e por toda a região das circunvizinhas. Aquela mulher, ela tinha perdido a esperança. Ela estava caminhando para ir enterrar o seu filho. Mas até a morte, quando bate de frente com Jesus, ela precisa voltar à vida. Porque a morte bateu de frente com Cristo. Cristo colocou a mão sobre o caixão.
e ele ressuscitou. Que nessa noite você venha entender, saia daqui nessa noite, sabendo que ainda há uma esperança para aquilo que você pede, que ainda há uma esperança para aquilo que você clama. Essa mulher talvez ela tinha desistido já. Essa mulher, a viúva de Naim, talvez ela não tem mais esperança. Eu vou enterrar o meu filho. Quando você acha que está tudo perdido, aí sim o Senhor começa a fazer algo na sua vida. Quando você acha que está tudo perdido, o Senhor começa a aplicar um milagre na sua vida. Aquela mulher que ficou 12 anos enferma, a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que o Senhor Jesus ia passando, ela ouviu falar de Jesus. Às vezes você e eu ouvimos falar de Jesus, mas não cremos naquilo que Ele pode fazer na sua e na minha vida. Paulo fala: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Te pergunto nessa noite: vocês têm sido imitadores de Cristo? E aquela mulher, em meio àquela multidão, ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. E o Senhor sabia que ela tinha tocado nela. E ele fala: alguém me tocou. E os discípulos: mestre, todo mundo está te tocando, mestre. Não, alguém me tocou diferente. Ele perguntou de novo: quem me tocou? Enquanto ela não respondeu, ele continuou: quem me tocou? E ela disse: sou eu, mestre, fui eu que te toquei. E quando ela tocou no mestre, saiu virtude dela. Essa mulher, ela passou um trauma muito grande na vida dela, 12 anos com hemorragia, 12 anos sendo desprezada por todos. Não tinha medicina para curar aquela mulher, mas ela tocou no mestre. Conte nessa noite, estou disposto a tocar no mestre nessa noite. Conte nessa noite, estou disposto a falar: Senhor, eu quero tocar em Ti. Eu quero sentir o Senhor nessa noite. Para Deus nada é impossível, meus amados. Talvez para mim era impossível estar aqui nesse lugar, mas para o Senhor não é impossível. E quando ela toca nas vestes de Jesus, ela fala: fui eu que te toquei. Quando ela fala, o Senhor cura ela de dentro para fora. Nessa noite, o Senhor quer tratar você de dentro para fora. O Senhor quer tocar você de dentro para fora. Transforme o meu ser. Muda o meu caráter, Jesus. Me transforma como um homem e uma mulher de Deus. Trata, Senhor, daquilo que só o Senhor sabe. Cuida, Deus, daquilo que só o Senhor sabe o que eu passo. De dentro para fora. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Quero orar por você nessa noite. Às vezes nós queremos as coisas do nosso jeito, mas não é do meu, do seu jeito. Não chore, porque o choro, ele pode durar uma noite toda, porque o choro pode durar até um ano, porque o choro, evangelista Marcelo, pode durar até 3, 4, 5 anos. Mas um dia a alegria vai vir pela manhã, a alegria vai vir pela tarde, a alegria vai vir pela noite, a alegria vai vir pela madrugada,
A alegria vai vir na sua vida, meus amados, nessa noite. Creia que o mesmo Jesus que ressuscitou aquele menino, aleluia, Ele pode ressuscitar aquilo que você precisa e necessita. Ei, creia nessa noite que Deus pode mudar a tua história, mudar a tua vida nessa noite. É só você crer. Muitas vezes você entende quem é Jesus, mas você não entende o que Ele pode fazer na tua vida nessa noite. Você não veio aqui para passear, não. Você veio para receber uma palavra de Deus. Você veio aqui para receber uma palavra, porque nesse altar tem profeta, tem profetisa, tem mulher de Deus com palavra para a sua vida. Pedro disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus, o Nazareno. O que você tem feito para o Senhor? O que você tem feito? A Taine relatou aqui o testemunho que ela teve na vida dela hoje. Aquele homem foi evangelizado. Será se ela foi seu esposo que evangelizou, que você falou? O seu filho, uma criança. Ei, uma criança falou de Jesus para aquele homem que estava desviado, porque ele tem algo para passar para alguém. Pergunto você nessa noite: o que você tem para passar para o próximo? Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o coração, e eu serei a salvo de vós, diz o Senhor. Feche os seus olhos, adore Ele nessa noite. Enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, da tua presença. Oh!
existiam dois grupos naquele lugar. Um grupo da esperança e um grupo da desesperança. Eu te pergunto nessa noite, qual o grupo que você vai fazer parte nessa noite? O grupo da esperança ou o grupo da desesperança? A desesperança era o grupo que estava levando a morte, que ia sepultar. Nessa noite, Deus manda falar para alguém nessa noite, que Ele está fechando sepultura nessa noite. Entenda, nessa noite, Deus está fechando sepultura nessa noite. Qual é o lugar que você está? Esperança ou desesperança? Eu estou na caravana da esperança em Cristo Jesus. Oh! Aleluia. Aleluias. Que o grupo da esperança permaneça na sua vida nessa noite. A esperança venceu a desesperança. Lá fora eles falam que a esperança é a última que morre. A gente não. Nós cremos que a esperança se chama Jesus Cristo. Aquela mulher estava na desesperança, mas ela encontrou com a esperança. E nessa noite você possa encontrar com a esperança na sua vida. Nem tudo está perdido na sua vida. Nessa noite eu quero falar algo para você que está me assistindo. Você que está aqui nessa noite. Nessa noite o Senhor fala para você: ei, talvez Satanás tentou colocar um ponto final na tua vida, mas nessa noite o Senhor manda falar para você: eu coloco uma vírgula e começo a escrever uma nova história na tua vida nessa noite. Se você quer nessa noite, por favor, faça barulho para o Senhor. A sua alegria vai ser completa quando você passar a confiar em Jesus Cristo. A sua alegria será completa quando você começar a acreditar naquilo que Ele pode fazer na sua vida. Que Deus abençoe você nessa noite. Que a graça do Senhor, que o amor, que a misericórdia do Senhor alcance você nessa noite. Alcance o seu filho, a sua filha, o seu marido. Alcance tudo aquilo que você almeja nessa noite, e aplauda o Senhor pela palavra dele, porque toda honra, toda glória e todo louvor é dado ao Senhor. Meu Deus, que unção, hein, irmãos? Que presença.